Eu vou começar esse momento contando para vocês uma história. Era uma vez uma mulher bem comum, assim como eu, como você, e todos os dias ela saía de casa carregando várias sacolas. Ninguém percebia, mas ela sentia um peso muito grande, sentia um cansaço muito extremo. Essas sacolas, elas eram invisíveis, só ela sabia que ela estava carregando. Uma dessas sacolas tinha culpa, vergonha, medo. Outras sacolas tinham algumas falas que ela escutava lá na infância. Ah, você é difícil demais, você é dramática demais, você é teimosa demais, você é intensa demais. Em uma outra sacola, ela carregava algumas coisas que não era dela. Eram medos que eram da mãe, problemas financeiros que vinham lá do pai, perdas que foi vivida pela avó, enfim. Em cada uma dessas sacolas invisíveis, ela saía carregando várias e várias coisas. E em uma outra sacola, ela guardava alguns sonhos que ela foi engolindo seco, que ela foi trancando no fundo da gaveta do coração dela. E ela começou a sentir uma saudade que crescia lentamente todos os dias. E na verdade, quando ela começou a aprender a nomear essa saudade, ela percebeu que era uma saudade dela mesma. Todos os dias, ao acordar cansada, ela se percebia cada vez mais desconectada de si. E não era o corpo que estava cansado, era a alma dela, era a sua própria essência que estava ali cansada. Até que um dia ela parou. E pela primeira vez, ela decidiu que ela precisava olhar para dentro e não mais dar conta de tudo. E ela se sentou para se escutar. E uma pergunta nasceu ali, entre o peito e a garganta dessa mulher. Quantas dessas sacolas realmente são minhas? Naquele momento, algo se rompeu dentro dela. E pela primeira vez, ela veio a entender que o amor não é sobre carregar, é sobre honrar, é sobre soltar quando é necessário. E por isso, exatamente por isso, que essa live está acontecendo hoje. Para gente olhar com coragem, com amor, para tudo aquilo que não é nosso e aprender a entregar. Para entender que a gente de fato não precisa mais segurar. E eu tenho certeza que tem mulheres aqui que já fez de tudo para dar conta da vida, mas lá no fundo tá cansada de sorrir por fora e ficar gritando por dentro. É ou não é? Conta para mim. Se você já está aqui comigo ao vivo, se faz sentido a história dessa mulher. Essa mulher que, como tantas outras, como eu, como você, às vezes realmente se sente invisível, inadequada, cansada demais, sobrecarregada demais pelos excessos de papéis que a gente vai colecionando ali ao longo da vida. Então, quando eu comecei a pensar, sabe, sobre a imersão e a desenhar o Raízes Fortes, Emoções Livres, eu me fiz de primeiro laboratório. Eu acho que de nada adianta, né, nenhuma teoria, nenhum estudo, nada que a gente aprende se a gente não pratica, se a gente realmente não aplica ali na nossa própria vida. Então, tendo a minha vida como um laboratório e longe de ser perfeita, mas cada vez mais me reconhecendo como humana, eu fui percebendo que, de fato, não dá para a gente continuar vivendo na superfície. Se a gente não olha ali para as raízes emocionais de tudo aquilo que a gente traz como sintoma, a gente pode até ter uma sensação de que um problema que apareceu ali foi resolvido, mas ele vira recorrente na nossa vida, talvez com outros personagens de outras formas, que a gente de fato não olha ali para a raiz daquilo que está acontecendo. Então, nos últimos anos, onde eu parei para estudar sobre a psicologia da gestação e do nascimento, é
como se tivesse aberto, perdão, é como se tivesse aberto um portal no meu coração, na minha cabeça, onde muitas coisas fizeram sentido. E é ali que eu fui realmente entender quais são as raízes de tudo aquilo que a gente traz. E que às vezes a gente acredita que é na infância, ou que é em algum acontecimento, algum trauma ali que a gente viveu, mas muito poucos profissionais consideram que tudo começou muito antes, né? Ali até mesmo na nossa pré-concepção. Começou ali antes até de estar dentro do ventre da nossa mãe. Então, é sobre isso que eu quero aprofundar com vocês e quero trazer, né, uma nova visão. Vocês estão me ouvindo, gente? Me dá um ok, porque eu ah, não tô conseguindo ver. Não sei porque as mensagens também não estão aparecendo para mim. Acho que a minha internet está dando uma oscilada. Já parece que eu já caí e voltei aqui umas 2, 3 vezes. Eu espero que esteja tudo ok. Ai, obrigada, Vanessa. Obrigada, Thaís. Então, eu trouxe como uma proposta, né, para o tema da live de hoje, as 3 armadilhas que te mantêm presa nos padrões emocionais que não são seus. Então, eu quero falar de uma maneira breve e o mais simples possível para que, para que a gente entenda quais são essas armadilhas que a gente cai. E são armadilhas, gente, que na maioria das vezes elas são inconscientes, invisíveis e incontroláveis. Grave esses 3 Is, porque esses 3 Is, eles são muito importantes para a gente entender todas as dinâmicas que operam por detrás dos sintomas que a gente apresenta na nossa vida, seja esses sintomas físicos, emocionais e até mesmo espirituais, tá? Então, quando a gente fala ali dos padrões emocionais que nós herdamos, a gente precisa falar sobre o nosso sistema familiar. E a primeira armadilha que a gente se vê, e que é uma das armadilhas mais inconscientes, mais invisíveis e, de uma certa maneira, mais incontrolável também, é o amor cego que nós temos ali pelos membros do nosso sistema familiar, especialmente pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos irmãos. Claro, entra outros membros ali do nosso sistema também, mas muito fortemente a gente se identifica muito com essas dores dessas pessoas que vieram antes. Então, se você viu, por exemplo, a sua mãe se calar muito ali diante da vida, não se posicionar, talvez hoje você seja uma mulher que engole demais as palavras, que silencia demais, ou se você de alguma maneira se identificou ali com uma avó que perdeu o marido muito cedo, ficou ali viúva e não conseguiu se relacionar pelo resto da vida. Você pode ser aquela mulher que tem, de uma certa maneira, um pacto de solidão dentro do relacionamento de casal. Mesmo estando ali namorando ou casada, você sente que é como se você não estivesse dentro de um relacionamento, você sente ali uma solidão. E muitas vezes sem perceber que é porque você está ali muito identificada com essa avó. É como se você dissesse internamente para ela, inconscientemente também: Vó, por amor a você, eu também não me abro e não me permito ser feliz no amor. E é engraçado a gente pensar assim, porque a maioria das pessoas, quando se deparam com essas informações, fala assim: ah, mas eu nem conhecia a minha avó. Ah, mas não tem nada a ver isso com relação à minha mãe. Mas tem sim, sabe? Porque nós temos um desejo incontrolável interno de equilibrar as dinâmicas ali do nosso sistema familiar. É como se a gente já nascesse meio que com uma missão autoimposta, porque nenhum dos nossos ancestrais chegaram ali para pedir que a gente resolvesse os problemas deles ou que a gente repetisse um destino deles. Mas a gente quer buscar de alguma forma equilibrar esses acontecimentos e isso costuma dar muito ruim, porque nós arcamos com as consequências desses atos. E nem sempre essas consequências, elas são imediatas, sabe? Então, quantas pessoas vivem, né, emaranhadas e com a vida travada ali, porque está totalmente envolvida nessas dinâmicas de amor cego. E esse amor cego, ele é um amor infantil. Ele é um amor infantil porque ele tem uma pretensão de salvar.
É como se a gente falasse assim: "Ah, eu me sacrifico para salvar ali a minha mãe, para salvar ali o meu pai, eu me sacrifico para salvar um irmão, talvez até um irmãozinho que faleceu cedo", né, são inúmeras, inúmeras dinâmicas. Então, todas as vezes que a gente tenta, né, se sacrificar por alguém que veio antes, a gente sente um peso muito grande. E o que que ajuda? É quando a gente reconhece o nosso lugar, quando a gente reconhece também a nossa pequenez diante daqueles que vieram antes. E principalmente quando a gente aprende a respeitar o destino das pessoas, principalmente ali do nosso sistema familiar. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de aceitar um destino de uma mãe que talvez seja doente ou que tem algum diagnóstico emocional mais grave, ou um destino de um pai que seja violento, que seja alcoólatra, ou de um irmão que não deu muito certo na vida, né? E aí a gente fica nessas dinâmicas de tentar salvar. Mas a salvadora sempre sai sobrecarregada. E no final das contas, com uma sensação de que eu fiz, eu fiz, eu fiz e nada deu certo. E não dá mesmo, gente. A verdade é essa, tá? E não é egoísmo não estar ali nesse lugar de salvar os que vieram antes. Muito antes, pelo contrário, é honrar. E honrar aqui, dentro da visão sistêmica, significa eu me permito a leveza de fazer diferente. E eu quero saber de você que está aqui comigo. Você já se deu a permissão de fazer um pouquinho diferente? Você já se deu a permissão de ser feliz e viver uma vida mais leve, mais próspera, mais abundante, apesar de algumas pessoas ali que você tanto ama não estarem vivenciando as mesmas coisas que você? Eu gostaria que você pensasse muito a respeito dessa pergunta, porque a resposta dela vai responder muitas coisas aí que pode estar acontecendo na sua vida. Ah, linda, mamãe tá com saudade. Que delícia, gente. Mamãe com a filhota longe. Vê se pode, gente. Amém. Aí ela veio ver a mamãe. Mamãe também te ama. Então, até aí, ok, gente? A primeira armadilha, que é a armadilha do amor cego ao nosso sistema familiar. É, Eu não sei se vocês que estão aqui na live estão lá no grupo do WhatsApp da imersão, mas lá no grupo eu tenho mandado vários áudios e tem um e-book lá de presente também para vocês. Quem é meu cliente, a maioria deles já recebeu, e se alguém não recebeu, por favor, me manda uma mensagem que eu encaminho. Mas lá eu explico, eu tenho falado um pouco mais sobre essas dinâmicas, né? E sobre esse movimento do amor cego. Dentro do e-book tem vários exercícios bem práticos e bem simples para te ajudar a soltar, sabe? Esses pesos que não são seus. Então, vamos lembrar, né? O amor cego é um amor que aprisiona. E para fechar esse tópico, né, essa primeira armadilha do amor cego, entenda que o amor cego é aquele amor onde eu enxergo o meu amor pelo outro, mesmo que um amor um pouco distorcido, mas eu não consigo enxergar o que o amor do outro quer por mim. Porque não faz sentido, né, gente? Imagina que eu viro para minha mãe e falo assim: mãe, por amor a você, é, eu vou ser muito infeliz, por amor a você, eu vou ficar doente, por amor a você, eu não vou ter um relacionamento de casal leve, feliz, eu não vou conseguir manter um casamento. Tudo isso eu faço por amor a você, tá, mãe? Como que vocês acham que a minha mãe ou a sua mãe, se fosse você dizendo isso para ela, se sentiria? Eu sou mãe. E tudo que eu mais desejo para os meus filhos é que eles sejam livres e que eles sejam muito felizes. Que eles tenham cada vez mais saúde, que eles alcancem cada vez voos maiores. E eu acredito que, genuinamente, mesmo as mães que são um pouquinho mais bagunçadas, mesmo as mães que são um pouquinho mais, eu não gosto de usar essa palavra, mas um pouquinho mais tóxicas, no sentido de ter muita bagunça e toxicidade emocional mesmo, elas desejam melhor para os filhos. Então, quando a gente se coloca nesse movimento, isso é sim um movimento que vai contra esse fluxo. E todas as vezes que a gente vai contra o fluxo,
o resultado é cansaço, fracasso, doença e vários outros sintomas. Então, esse é o movimento da primeira armadilha. Dúvidas, pode colocar aí, tá, galera? A segunda armadilha é a tentativa inconsciente de salvar os outros. Eu vou repetir aquilo que eu falei lá no início. Todos nós vivemos dinâmicas sistêmicas familiares que, na maioria das vezes, elas são inconscientes, invisíveis e incontroláveis. Então, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente não esteja percebendo, mesmo que a gente às vezes tente controlar, enquanto a gente não toma consciência de onde a nossa vida ali está emaranhada, a gente fica ali repetindo às vezes padrão. E aí, eu gosto de ilustrar com esse brinquedinho, que eu esqueci o nome dele, mas ele é usado muito para ensinar exercícios de respiração. Mas imagina que aqui, tá? É o seu sistema familiar. Tá vendo? Tem várias corzinhas aqui, várias pecinhas estão todas interconectadas. Então aqui tem você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, nascidos, os não nascidos, os seus avós, os seus bisavós, os seus tios, por parte de pai, por parte de mãe. Tá todo mundo aqui. Essa aqui é como se fosse o campo, a consciência da sua família. Por mais que a gente não goste muito daquele tio, por mais que aquele avô tenha sido profundamente excluído, por mais que aquele pai alcoólatra e violento me gere muita raiva, muita dor, a gente não consegue fazer isso aqui, ó. Deixa eu tentar soltar. Esse fiozinho aqui, ele até solta, tá vendo? Esse fiozinho não, essa pecinha. Mas ela se mantém conectada num outro aqui, que se conecta num outro. Então, nós estamos, mesmo quando a gente tenta inconscientemente excluir alguém do nosso sistema, interconectado. Então, essa teia aqui não tem como se desfazer. É algo que vai ficar salvo. Pode ficar tranquila, amiga. É algo que a gente não consegue tirar, né? Então, essa aqui é a nossa teia familiar. E aí vamos supor que você seja aquela pessoa extremamente salvadora, que tem uma dinâmica que quer salvar realmente todo mundo. É aquela pessoa que resolve todos os problemas, é aquela pessoa que apaga todos os incêndios, é aquela pessoa pau para toda obra. Tem sempre alguém na família que é assim: ah, não, pede para fulano de tal, que fulano de tal resolve tudo. É o esteio de família, vocês já ouviram essa expressão? A minha avó falava essa expressão. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi dela. Então, é uma pessoa que é muito ali sustento da família. Só que essa pessoa, ela não entende que, no fundo, aquilo que ela chama de empatia, de querer ajudar demais, no fundo, é só uma forma disfarçada, primeiro, de fugir dela mesma, e segunda, de tentar validar a importância dela dentro ali daquele sistema. No fundo, uma das raízes emocionais dessa dinâmica é aquela pessoa que ela não se sente suficientemente amada. Ela internalizou, ela entendeu que para ser amada, ela precisa fazer por merecer. Ela precisa sempre ajudar, ela precisa sempre estar disponível, ela precisa sempre estar ali resolvendo um problema para alguém. Porque se ela estiver sempre ali resolvendo, ajudando, apagando incêndio, não vai faltar amor para ela. No fundo, talvez seja uma pessoa que se sentiu muito rejeitada. Lembra que eu falei para vocês bem no início da live que essas dinâmicas, elas começam às vezes muito antes da concepção? Então, às vezes, aquela pessoa, ela se sentiu rejeitada ali já no ventre da mãe. Talvez a mãe não estivesse preparada para ter aquela criança agora, talvez não fosse de fato uma gravidez planejada, às vezes nem uma gravidez desejada, e ela, desde o inicinho da vida, já internalizou aquela sensação de rejeição. E não necessariamente a mãe ou o pai rejeitou, mas ela leu aquela situação como uma experiência de rejeição. E aí, ela cresceu achando que ela não tinha valor, que ela tinha sempre que buscar a aprovação, que ela tinha sempre que buscar comprar o amor do outro.
E eu não sei se você já viveu alguma dinâmica assim ou se você conhece alguém que já viveu isso. É algo de fato muito cansativo, né? Estar nessa postura de estar sempre agradando, sempre buscando salvar o outro, desconecta a gente muito do nosso lugar, muito mesmo. Então, é, às vezes é muito mais fácil a gente cuidar do outro do que cuidar da gente mesmo. Vocês já repararam que a gente tem uma solução prática, quase que mágica, para o problema de todo mundo? A gente sempre está pronto para dar um conselho, a gente está sempre pronto para dar uma opinião, mas quando se trata da nossa própria vida, quando se trata das nossas próprias questões, nem sempre a gente dá conta. Então, às vezes, essa dinâmica também é uma dinâmica de fuga. Eu estou fugindo, porque eu sei que no fundo tem algo dentro de mim que dói muito, tem algo dentro de mim que eu preciso olhar, e que para eu olhar eu vou ter que mexer em algumas camadas que às vezes naquele momento eu não estou afim de mexer, e isso dói. Então, essa dinâmica, né, essa armadilha de estar querendo salvar o outro, acaba nos desconectando do nosso próprio lugar, da nossa própria vida, tá? Então, eu não sei se você se identifica com isso, mas caso sim, busque alguma maneira de sair dessa. Gente, vocês estão me ouvindo? Me dá um ok, porque toda hora, acho que minha conexão não tá boa, parece que minha conexão cai. É, deixa eu só ver se alguém me responde. Para quem eu não consegui dar boa noite, boa noite. Sintam-se em casa, sintam-se muito bem-vindos. É, oi, Marta, que prazer te ver aqui. Quanto tempo a gente não se fala? Bárbara, tava te elogiando agorinha, comendo seu brigadeiro e dando um brigadeiro pra Lud, ela tava aí. E ela tava aqui, meu Deus, isso que é brigadeiro de verdade. Adoçando a vida da gente. Então, recapitulando, primeira armadilha, né? A armadilha do amor cego pelo nosso sistema familiar. A segunda armadilha, a armadilha da tentativa inconsciente de salvar todo mundo. Ei, Carmen, que bom que você está aqui. E vamos para a terceira armadilha, que é confundir sintoma com origem. Às vezes, você pode achar que o seu problema é a ansiedade. Vou dar um exemplo porque é clássico, né? Mas, na verdade, o que pode estar alimentando aquilo que você chama de ansiedade é a história emocional mal digerida lá de trás, que vai vindo, sabe, às vezes passando de uma geração para outra. Às vezes, o sintoma é uma tristeza muito grande. E aí você fica assim, ai meu Deus, eu tenho todos os motivos do mundo para ser feliz e eu me sinto uma pessoa triste, parece que nada me alegra, às vezes eu me sinto melancólica demais. É uma tristeza ali, é só um sintoma. Assim como, às vezes, um bruxismo, né? É só um sintoma. Qual é a raiz dos nossos problemas emocionais, das nossas questões físicas também? Onde nasceu isso tudo? Essa confusão, né, de estar ali sempre olhando para o sintoma, acaba fazendo com que a gente passe, às vezes, uma vida inteira tratando o mesmo problema. Mas, se eu estou sentindo uma dor de cabeça recorrente, e eu estou só tomando ali um analgésico para dor de cabeça, sem investigar a origem dessa dor de cabeça, porque, sei lá, ela pode ser uma dor de cabeça tensional, ela pode ser uma dor de cabeça porque eu estou com alguma intolerância a algum alimento, ela pode ser uma dor de cabeça, sei lá, porque eu estou com a pressão alta, dá exemplo aí, gente. Não sei qual é a origem, pode ser diversas. Então, só tomar um remédio não vai resolver o meu problema. Pode até aliviar a dor de cabeça, mas se eu não olhar por trás daquele sintoma, se eu de fato não conseguir enxergar aonde começou, muito dificilmente eu vou conseguir acessar a cura para aquilo. E os sintomas, eles são professores. Eles estão aqui para ensinar a gente alguma coisa.
Quando o sintoma se manifesta, se a gente está atento, a gente busca fazer uma investigação minuciosa dessa causa e resolver aquela questão. E eu acho que isso é mais inteligente do que só ficar remediando, né? Então, se eu tenho ali uma ansiedade muito grande, não seria um pouco mais inteligente eu, de fato, investigar o sintoma? Quais são os gatilhos que me geram essa ansiedade? E o que que faz esses gatilhos serem ativados? E assim a gente vai aprofundando camada por camada até a gente entender, de fato, qual é a origem dessa ansiedade. Pode ser que, dando aí o exemplo da ansiedade, pode ser que essa ansiedade ela esteja te acompanhando desde a sua gestação. Às vezes a sua mãe teve uma gestação muito agitada. Às vezes ela teve uma gestação onde ela trabalhou muito, onde ela teve, sei lá, muitos problemas financeiros, ou onde ela teve várias brigas, várias discussões com seu pai ou com alguma outra pessoa próxima dela. E aí ela foi gerando essa descarga hormonal na corrente sanguínea. E tudo isso atravessou a placenta e te alcançou. Então, eu costumo falar para as minhas clientes que nós todos fomos gerados no líquido amniótico emocional da nossa mãe. Então, a depender do estado emocional da sua mãe, quando ela estava te gerando, isso pode ter desencadeado, sim, aquilo que a pessoa fala, eu tenho uma ansiedade crônica. Tá, a ansiedade é um sintoma. Agora, a gente precisa entender qual é a raiz dele. E se essa raiz começou num histórico de uma gestação mais agitada, de uma gestação onde teve ali algumas intercorrências, enquanto a gente não trata essas memórias gestacionais, muito provavelmente essa ansiedade ela vai permanecer. E aí a gente vai falar assim: não, eu tô ansiosa porque eu tenho um projeto para entregar, um trabalho para entregar. Não, eu tô ansiosa porque eu tenho uma live mais tarde para fazer. Ah, não, eu tô ansiosa porque eu vou fazer uma viagem. Não, gente. A gente precisa aprender a pensar um pouco mais sobre a origem desses sintomas e parar de aceitar os rótulos e os diagnósticos de uma maneira passiva, sabe? A gente tem que ligar um pouco o nosso senso de autocrítica e realmente, não, mas espera aí, eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu estou ansiosa, mas essa ansiedade nasceu onde? Quero saber onde ela nasceu. Porque se eu souber onde ela nasceu, eu consigo tratar ela da maneira correta. E se eu consigo tratar ela da maneira correta, não quer dizer que vai resolver de um dia para a noite. Mas a recorrência desses episódios pode diminuir. E isso vale para tudo, para os sintomas físicos, para os sintomas mentais, para os sintomas emocionais, tá? Então, essa terceira armadilha, né, de confundir o sintoma com a origem, ela precisa ser investigada. Porque, de novo, se você não trata o sintoma, se você só trata o sintoma, se você não vai lá na raiz, essas histórias elas vão se repetindo, você vai se sentindo frustrada, e aí você se culpa, e aí volta tudo de novo. Vira um ciclo, né? E a gente vai retroalimentando ali essas dinâmicas de novo, invisíveis, inconscientes e incontroláveis, tá? Vocês estão me acompanhando? Me conta. Deixa eu pegar uma água. É, Então, contei para vocês quais são é, esses três, essas três armadilhas, né, que te mantêm presa aos padrões emocionais, que na maioria das vezes não são seus. E de uma forma breve, né, de uma forma rápida, a gente pode aprofundar isso numa próxima oportunidade. Essa live vai ficar gravada e no final dela também eu vou postar para vocês um resumo, tá, sobre essas três armadilhas, só para vocês recapitularem também. E deixar aí para vocês salvarem, para consultar sempre que necessário. Então, mas o mais importante disso tudo é de fato a gente conseguir buscar na raiz o que que está acontecendo. E sim, eu sei que não é um processo fácil, porque mexe muito com a gente, porque às vezes a gente não quer confrontar essas histórias, porque às vezes é muita loucura pensar que tudo começou ali antes, né, enquanto eu ainda era um óvulo, enquanto eu ainda era um espermatozoide. Mas a ciência já comprovou pra gente, e tem comprovado cada dia mais, o quanto isso é sério.
o quanto nós somos muitos e o quanto nós viemos de muito longe, né? Então, essas memórias transgeracionais que vão passando, né, vão sendo passadas para a gente, elas contam muito sobre o passado da nossa família. E a gente, de novo, não está aqui para repetir o padrão, a gente não está aqui para repetir a história dos nossos ancestrais. Só que se a gente não toma conhecimento disso e não faz alguns movimentos, a gente acaba entrando nessa repetição sem perceber e sem querer. E é justamente para isso que vocês estão aqui. E o autoconhecimento e o conhecimento são dois pilares muito importantes para o nosso processo de crescimento e de evolução. Sem esses dois pilares, fica muito difícil a gente conseguir crescer e evoluir aqui nessa existência. Então, se você sente de alguma forma que tem alguma coisa que te trava, que tem alguma coisa de errado mesmo com você, mas que você não sabe de alguma maneira nomear, se você busca mais leveza nas suas relações, mais força e coragem de se posicionar, se você sente que repete muitos padrões e que você promete 1000 vezes que não vai fazer uma coisa, mas acaba fazendo a mesma coisa em qualquer oportunidade que você tem, se você tem uma sensação de que não se encaixa, né, em lugar nenhum, a imersão é para você, tá? Gostaria de finalizar a live fazendo um exercício prático com vocês, para que vocês se integrem um pouquinho do que a gente conversou. Se você não assistiu a live toda, você pode fazer o exercício e eu vou deixá-la salva, depois você assiste o início dela, encaminha para alguém se você achar válido, tá? Então, me conta se tem alguma pergunta, senão eu vou convidar vocês para a gente fazer um exercício. E entenda, tá, gente, que nós não somos seres quebrados e nem seres que precisam ser consertados, tá? A gente só precisa, de fato, aprender a devolver o que não é nosso, aprender a buscar a nossa nutrição no lugar certo, a buscar com consciência qual é a raiz daquilo que realmente mais impacta na minha vida. E aí você pode fazer um exercício de se perguntar qual é a área da minha vida que está sempre truncada. Quais são os problemas que são recorrentes na minha vida? Ou quais são os pensamentos que são muito recorrentes? Quais são as frases que eu sempre falo para mim mesma? Faz esse exercício de anotar isso, porque vai te dar pistas muito interessantes, ok? Então, dito isso, eu vou convidar vocês a fazer um exercício. E se vocês quiserem se sentirem à vontade para isso, eu sugiro que por alguns instantes você feche os seus olhos aí onde você está. Você pode fazer esse exercício mentalmente, ou se você quiser pegar papel e caneta para anotar, pode também. E de novo, você pode fazer esse exercício aqui agora comigo e depois você pode repetir ele, porque a live vai ficar gravada, tá? Para você fazer ele com talvez ainda mais profundidade. Mas me acompanhe aqui, porque algumas imagens vão surgir. E se você não tiver um papel e uma caneta para anotar, e agora você pode anotar e deixar isso aí já como um pré-diagnóstico, tá? Para você. E a gente vai aprofundar isso dentro da imersão, tá bom? Então, feche seus olhos por alguns instantes e faz algumas respirações profundas, tranquilas. Busca entrar em contato com você. Busca sentir como que agora são as batidas do seu coração. Talvez você queira colocar as suas mãos no seu coração, como um gesto de acolhimento, de aconchego, de carinho. E eu vou te convidar a repetir mentalmente. Eu reconheço que eu estou sentindo algo, mas nem tudo que eu sinto é meu. Respira. E eu vou te fazer 3 perguntas. 3 perguntas para a gente identificar a sua armadilha.
E você presta atenção em qual dessas perguntas vai te tocar mais fundo aí dentro. E a primeira pergunta é: você sente que precisa repetir os comportamentos da sua família para ser amada ou aceita? Respira, solta o ar. Sente o seu corpo. E percebe como você fica com essa pergunta. A segunda pergunta: você vive tentando ajudar, salvar, consertar as pessoas e se sente esgotada emocionalmente? E às vezes percebe, continua respirando. Terceira pergunta: você trata sintomas como ansiedade, insônia, irritação, mas sente que o buraco é mais embaixo? Ou sente que, mesmo tratando, eles ainda permanecem de alguma maneira? Respira e percebe qual dessas três perguntas fez mais sentido aí para você. Ou se foi mais de uma também. Se você quiser depois colocar aqui para mim se foi a pergunta 1, 2 ou 3, ou mais de uma. Mas a gente vai para a segunda etapa desse exercício agora. E eu gostaria que você buscasse trazer para sua consciência agora qual comportamento, qual pensamento ou qual emoção que você percebe que se repete em você, mas que no fundo você acredita que não sejam suas. Por exemplo, pode ser um medo do abandono, uma raiva acumulada, uma culpa por descansar, ou uma culpa por ser feliz, por ganhar dinheiro, uma sensação constante de inadequação, uma sensação constante, às vezes, de ansiedade, de medo. Traz para sua consciência o que vem muito aí em você. Tenta dar um nome para isso, um nome real, sem florear muito. Deixa vir na sua cabeça, tá? E agora eu quero que você imagine que esse padrão, ou esse pensamento, ou essa emoção, está nas suas mãos. Imagina que você coloca isso agora na palma das suas mãos. E você olha para a palma das suas mãos, onde você colocou essa separação, essa representação simbólica, e diz, do fundo do seu coração, pode ser internamente ou em voz audível, e mesmo que você não saiba de onde veio isso, eu honro de onde veio isso, mas eu escolho agora não carregar mais. Isso não é meu. E eu solto e devolvo agora, com amor. Respira. Solta o ar. Sente seu corpo. Entenda que só o simples fato de reconhecer, de se colocar nesse movimento de autoinvestigação, você já começa o seu processo de cura. Se você está de olhos fechados, você pode abrir os seus olhos. E se você quiser me contar brevemente aqui, se você acompanhou o exercício, qual das três perguntas mais te tocou, qual padrão você reconheceu aí dentro de você e decidiu devolver. E
De novo, se você chegou depois que o exercício já tinha começado, depois você assiste, reassiste e faça, porque parece simples, e na verdade é, mas não por ser simples, não deixa de ser profundo e muito poderoso. São exercícios sistêmicos muito potentes. E a gente deveria parar de ignorar a simplicidade das coisas, porque é nesses movimentos, nesses exercícios mais simples que a gente acessa as curas mais espontâneas e bonitas. Então, esse é um exercício muito poderoso, que, se feito com consciência e verdade, pode te trazer respostas, informações muito poderosas, tá? Então, eu sugiro muito fortemente que você faça ou refaça ele na gravação. Então, meus amores, o que eu preparei para trazer para vocês hoje foi isso. E tem coisas que a gente não muda, porque às vezes a gente ainda está tentando proteger o que machucou. Só que chega uma hora que isso cansa, que a gente percebe que é só nos soltar que a gente consegue realmente se libertar e seguir mais livre. Carmen, medo. Agora a gente precisa devolver esse medo, né? Porque muito provavelmente esse medo, ele não é seu. Gente, vocês não fazem ideia de como as experiências durante a nossa gestação, elas trazem imprints de medo para a nossa vida. E as informações, elas estão gravadas nas nossas células. Então, o trauma, essas emoções, isso tudo tá no nosso corpo. Não tá na nossa cabeça, não tá na nossa memória, né? E lá, durante a gestação, onde as nossas células estavam se multiplicando numa velocidade muito grande, tudo que foi sentido ali pelaquela mãe foi se armazenando ali. E às vezes a gente fala, meu Deus, mas é um medo que eu não explico, de onde que vem esse medo? Não aconteceu nada. Às vezes até aconteceu, mas a origem dele, na maioria das vezes, está nesses lugares que a gente nem imagina. Então você já pode começar a fazer e a repetir esse exercício, Carmen, de devolver isso. E de conversar com você mesmo, conversar com as suas células e dizer para elas, olha, você não está em perigo. Agora você está segura. Agora está tudo bem. Agora você pode ficar em paz. Você não corre risco. Você não precisa fugir. Tá tudo certo, tá? Qualquer dúvida pode me chamar e me perguntar. A gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Então, meus amores, é isso. Prometo trazer mais lives, mais conteúdos aqui para vocês. Hoje eu decidi fazer essa live super mega de última hora, tipo meio-dia, ou um pouco antes disso. Eu falei, vamos fazer uma live hoje, 7 horas. Deveria ter marcado um pouco mais tarde, porque foi até uma confusão aqui por causa do horário do Marcelo dormir. Vou colocar uma enquete depois também para vocês me ajudarem a decidir o melhor dia, o melhor horário, onde vocês consigam aproveitar melhor também essa oportunidade. E na próxima semana eu vou ter algumas lives com algumas pessoas queridas, convidadas, para a gente trazer um conteúdo bem rico e bastante proveitoso aqui para vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada aqui pela companhia, pela paciência. E a gente vai se falando, tá bom? Vejo vocês dentro da comunidade e dentro da imersão. Beijo no coração.